Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Hoje a nossa aulinha vai ser uma aula de revisão sobre os conteúdos que nós vimos aí até agora, certo? Nós já vimos a estrutura, a formação da Terra, a estrutura interna, os agentes que transformam. Vimos também o filme Viagem ao Centro da Terra. Vimos aí um pouquinho sobre os fósseis e agora a gente vai fazer uma revisão do desse conteúdo, né, começando pela estrutura e a dinâmica interna do planeta Terra. Beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é do tempo geológico. Então observem aí esse espiral, ele representa o tempo geológico com a idade da Terra e os eventos que aconteceram. Observem que esse laranja, ele representa o início da vida na Terra. Sabemos que a Terra tem aproximadamente 13 bilhões de anos, mas a vida na Terra só se iniciou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Tá? A vida eram formas primitivas de vida, então bactérias, vírus e etc. Bom, depois vieram as trilobitas, a formação das rochas sedimentares mais antigas, a presença de peixes, plantas terrestres, anfíbios, insetos, répteis e a formação de montanhas como os Apalaches e os Montes Urais, certo? Depois nós tivemos a era Mesozoica, e na era Mesozoica nós tivemos a presença e o surgimento dos dinossauros, tá bom? Esse período durou aproximadamente 170 milhões de anos, tá? E aí, com a extinção dos dinossauros, há mais ou menos 65 milhões de anos, começou uma nova era chamada Era Cenozoica. Nessa Era Cenozoica, né, nós tivemos aí o aparecimento dos primatas, o desenvolvimento de montanhas como o Himalaias, os Alpes, as Serras Nevadas e também o surgimento do homem. Então, uma coisa interessante para a gente observar aqui é o seguinte: o ser humano não viveu junto com os dinossauros, tá bom? O ser humano ele é de um período, de uma era mais recente, tá certo? De aproximadamente de 1 milhão de anos para cá, tá certo? Sendo que os então, só para a gente observar aqui, para a gente concluir, o ser humano viveu na era Cenozoica e os dinossauros viveram na era Mesozoica. Beleza? Vamos lá para frente. Então, observe aí o tempo geológico, né? A primeira coisa que a gente precisa identificar é em qual tempo geológico nós estamos. Nós estamos na era Cenozoica, né? No Quaternário, e isso começou há aproximadamente 66 milhões de anos, como nós podemos observar na imagem anterior. Bom, vamos lá então, preparem os seus materiais para a gente fazer o primeiro exercício de revisão. Então, essa é a pergunta, vocês vão copiar a pergunta no caderno, né? Lembrando que vocês devem colocar o número da aula, a data que vocês estão fazendo e o assunto tratado. O assunto está lá no início do vídeo, tá? Revisão a respeito da dinâmica e estrutura interna do planeta Terra. Então, vocês vão copiar essa pergunta, porque a imagem representada a seguir não demonstra uma realidade do passado no tempo geológico. Então, ali tem as três opções, vocês vão copiar todas e vão assinalar um xizinho na resposta correta. Eu vou mostrar a imagem para vocês agora. Então, nós temos uma imagem aí dos seres que parecem um ser humano, né, atacando os dinossauros, tá bom? Se fosse nos tempos atuais, a gente até confundiria isso com o filme, né, Jurassic Park, que é o momento em que nós temos dinossauros e seres humanos presentes no mesmo espaço e no mesmo tempo, tá? Então aí você já pode fazer a relação lá com o tempo geológico, a explicação que eu dei para vocês do tempo geológico, tá bom? Vamos lá?
Bom, então o que a gente precisa relembrar? Quais são as camadas internas da Terra? Então, a camada mais interna é o núcleo, o que cerca o núcleo, né? O núcleo, na verdade, é dividido em dois núcleos, núcleo interno e núcleo externo. Aí, ao redor do núcleo, nós temos o manto, que também é dividido em duas partes, o manto inferior e o manto superior, como observando na imagem aí. E, por último, a crosta terrestre, que é a porção sólida do planeta Terra. Como é uma aula de revisão, eu vou passando para vocês e vou explicando rapidamente. Então, a crosta terrestre, que é a camada mais externa, ela é a mais importante para os seres vivos. Ela é a externa e a mais fina, formada por rochas e minerais. Possui a parte da crosta continental, que é formada por continentes e ilhas, e tem também a crosta oceânica, que é coberta pelos oceanos e mares. Lembrando que a crosta terrestre varia de 0 a 80, 120 quilômetros de profundidade, e o fundo oceânico, a parte mais profunda do oceano hoje, que a gente conseguiu identificar, é de 13 quilômetros, ou seja, apenas 10% da crosta terrestre. Bom, vamos continuar. O manto é a camada intermediária, fica entre a crosta e o núcleo, formado principalmente pelo magma, que é uma rocha fundida, ou seja, é uma rocha em estado pastoso, líquido, tá bom? Então, o magma ele está presente no manto, divide-se em manto superior, com temperaturas que chegam a 2.000 graus Celsius, e o manto inferior com temperaturas que chegam a 3.000 graus Celsius. Então, o que a gente pode concluir? Que quanto mais para o interior da Terra, maior é a temperatura. Vamos para frente. E aí nós temos a última camada, que é o núcleo. É a camada mais interna, está no centro do planeta Terra, formado principalmente por níquel e ferro, e divide-se em núcleo externo, com temperatura de 4.500 graus Celsius, e o núcleo interno, com temperatura de 6.000 graus Celsius. Vamos para frente. Como é que se formou tudo isso? Então, existia a teoria da deriva continental, criada por um climatólogo chamado Alfred Wegener. Ele criou essa teoria e ele alegava que os continentes atuais eram resultantes de um único continente gigantesco que existia há milhões de anos atrás, chamado de Pangeia. Tá bom? Frente. Então, aqui nós temos os três momentos, tá? Então, a Pangeia, há mais ou menos 250 milhões de anos. Então, os continentes estavam todos unidos. Aí nós tivemos o segundo momento ali, que é a divisão da parte norte e da parte sul, tá? Então, os hemisférios, os continentes que ficaram presentes no hemisfério norte chamavam-se Laurásia antigamente, e os que estavam para o hemisfério sul era Gondwana. Isso ocorreu há mais ou menos aí 250 milhões de anos, desculpe, tá? E aí nós temos o terceiro momento, que é a distribuição continental atual, beleza? Bom, como é que esses continentes se movimentam? Eles se movimentam através, né, da presença das placas tectônicas. Então, essas grandes placas, elas são divididas aí, o manto, né, a parte superior do manto, com a crosta terrestre, ela é dividida em 13 grandes placas, e essas placas se movimentam, dando forma, né, aos continentes da maneira que nós temos hoje. Essas placas elas se movimentam em 3 sentidos diferentes. Então, elas podem ser convergentes quando elas se chocam, elas podem ser divergentes quando elas se afastam uma das outras, e elas podem ser transformantes quando elas raspam uma na outra. Bom, se atritam lateralmente. Beleza? Vamos para frente, observe o desenho. Então, as placas convergentes, transformantes e divergentes. E aí nós temos as consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então, o primeiro
É a formação de cadeias de montanhas, terremotos e maremotos, tsunamis, vamos dizer assim, quando esse terremoto ocorre no fundo oceânico, falhas geológicas e atividade vulcânica. Lembrando que questões climáticas não são consequências de placas tectônicas, de movimentos de placas tectônicas. Beleza? Então, preparem seus materiais e vamos aos nossos exercícios. Bom, o que eu quero que vocês façam aqui? Identifique a fase da distribuição dos continentes em cada globo. Lembram lá, né, no vídeo ali atrás, que eu mostrei essas 3 imagens e dividi em 3 fases, tá? Então, eu quero que vocês escrevam ali, né, no primeiro globo, vocês vão colocar lá, primeira fase, 2 pontos, pá, 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 pá. Segunda fase, 2 pontos, tal, tal, tal. Terceira fase, 2 pontos, e aí a descrição do último globo ali, o que é aquilo, tá bom? Não precisa copiar o desenho. Vamos para a próxima. Tá? Então, atividade número 4. O que é magma e encontra-se em grande quantidade em qual camada interna do planeta Terra? Então, vocês vão descrever o que é magma e em qual camada do planeta Terra está. Eu falei aqui no vídeo agora, tá bom? Número 5. Assinale a opção que não apresenta uma consequência dos movimentos das placas tectônicas. E aí vocês têm 4 opções. Tá? Uma delas vocês têm que assinalar, que não é consequência dos movimentos das placas tectônicas. Eu expliquei bem agorinha isso. Tá bom? E aí, gente, vamos ver um pouquinho sobre a ação dos vulcões e terremotos no planeta Terra. Então, primeira coisa, tectonismo refere-se ao movimento que as placas tectônicas realizam lentamente sobre o manto, tá? Então aqui tem o desenho das placas tectônicas. Vocês já sabem que cada placa tectônica tem um movimento, tá? Elas circulam sobre o manto superior e abaixo da crosta terrestre. Cada uma vai para um sentido. Algumas se encontram, outras se afastam, outras se atritam lateralmente. Bom? E aí, só para a gente relembrar, né, novamente os movimentos das placas, só para vocês observarem ali, talvez isso ajude vocês a entender um pouquinho mais. Tá? As principais placas tectônicas, observem aqui, né, que nós temos o Brasil aqui presente, nessa placa aqui, chamada placa sul-americana, mas observe que o Brasil está no centro da placa, então ele está menos sujeito a atividades que são consequências, né, dos movimentos das placas tectônicas, como terremoto, vulcanismo, formação de montanhas, etc. E aí nós temos novamente as consequências desses movimentos, então formação de cadeias de montanhas, formação do relevo, terremoto, maremoto, erupções vulcânicas, existência de falhas geológicas. E aí, como é que ocorre a formação de cadeias de montanhas? Então, quando duas placas tectônicas se chocam, elas se dobram, tá? E esse movimento é chamado de dobramento, elevando a crosta e formando as montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes na América do Sul e a Cordilheira do Himalaia no continente asiático. Observem a Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, então ela ocorre pelo encontro da placa sul-americana, que tem este sentido aqui, tá? Sentido de leste para oeste, e pelo encontro da placa de Nazca, que tem o sentido de oeste para leste. Então elas se encontram e aqui ocorre o dobramento, formando a Cordilheira do Himalaia, beleza? Desculpe, Cordilheira dos Andes. Tá? Observe no mapa aqui que ela fica bem na borda oeste da América do Sul. Tranquilo? Vamos para frente. Aqui a Cordilheira do Himalaia, também um movimento convergente. Vejo que as placas se encontram, formando, né, ocorrendo o processo de dobramento, formando a Cordilheira do Himalaia. Nessa região aqui da Cordilheira do Himalaia, nós temos o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, com mais de 8.000 metros de altitude. Lembrando que a formação de montanhas é de 65 milhões de anos para cá.
Então, é um tipo de relevo recente. Recente se a gente for pensar, né, em toda a idade da Terra, tá bom? Tá bom? Então, prepare seus materiais e vamos para os exercícios de revisão. Copie as questões ali. O Brasil está em qual placa tectônica? Qual é o movimento realizado entre a placa tectônica de Nazca e Sul-Americana? Tá? Então, vocês vão ter que voltar lá. Se é um movimento convergente, divergente ou transformante. Explique com suas palavras o que são movimentos convergentes, divergentes e transformantes. Observe ali o desenho, o mapa e responda as questões. Principais placas tectônicas. Então, qual é a cadeia de montanha formada pelo encontro das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana? Então, é o Monte Fuji, no Japão? É o Monte Everest, no Himalaia? É a Cordilheira dos Andes, na América do Sul? Ou é a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia? E aí, gente? Atividade vulcânica refere-se à liberação de material proveniente do manto. Então, fragmentos de rochas, gases, cinzas e rocha fundida. Tá? Essa rocha fundida é o magma. Quando esse magma é expelido pelo vulcão e sai do vulcão, ele muda de nome. Passa a se chamar lava. Tá bom? Então, ó, o vulcão Vila Rica, no Chile, liberando cinzas e fumaça. E o vulcão Kilauea, no Havaí, nos Estados Unidos, liberando a lava. Né? Antes de ser liberada, ela chama-se magma, que é rocha fundida, é rocha derretida. Bom? Então, aí a estrutura do vulcão. Né? Você tem aqui a cratera, que é por onde sai, né? Esse magma expelido, que vira lava depois. A cinza vulcânica, liberada na fumaça. O derrame de lava, que é esse derrame, que é a lava expelida, né? A chaminé, que é o canalzinho por onde sai, né? Lembrem da chaminé das lareiras do Papai Noel, que é por onde sai esse magma. E a câmara magmática, que é onde fica concentrado todo o magma. Beleza? Vamos para frente. Então, o vulcão ele pode ser classificado como ativo, inativo ou extinto. Vulcão ativo é aquele que está em constante atividade vulcânica. Inativo é aquele que não apresenta sinais de atividade, mas que pode entrar em erupção. E vulcões extintos, que são aqueles que nunca mais entrarão em erupção. Professor, no Brasil nós temos vulcões? Temos vulcões extintos, que nunca mais entrarão em erupção. Bom? Terremotos são abalos sísmicos, são tremores, tá, que ocorrem por conta de encontro de placas tectônicas. Ou então, eles também podem acontecer por deslocamento de rochas dentro da crosta terrestre. Tá? Mas aí não é por conta de encontro de placas tectônicas. Então, o que mede o terremoto é um aparelho chamado sismógrafo, e ele baseia-se na escala Richter, que apresenta a força do terremoto. Os terremotos, quando ocorrem no fundo oceânico, podem ocorrer a formação de tsunamis, que são ondas gigantes que podem atingir o litoral dos continentes. Então aqui, ó, uma imagem de um tsunami no Japão, tá? E aqui é como isso ocorre. Então, no fundo do mar, você tem o hipocentro, que é onde as placas se encontram, né? E esse epicentro, ele é no oceano. Então, esse deslocamento das rochas no fundo oceânico faz com que ocorra o desenvolvimento das grandes ondas que atingem as cidades. Então, prepare seus materiais, que nós vamos fazer a revisão disso. Qual é o equipamento que mede a intensidade do terremoto? Marquem lá, se é GPS, bússola, telescópio ou sismógrafo. Tá? Lembrando que vocês têm que copiar isso daí no caderno de vocês. Responda essas outras duas questões. Qual é a ação da natureza retratada na foto a seguir e como se forma esse fenômeno? Descreva com as suas palavras. Vamos ver a imagem.
Tá? Observe a imagem, que fenômeno é esse e descreva-o como acontece, né, com as suas palavras. Aí vocês vão assinalar, né, a lava liberada do vulcão sai pela, né, lembrando que é essa porção aqui, ó, tá? Vocês vão marcar se é pela chaminé, se é pela cratera, se é pela cinza vulcânica, se é pela câmara magmática,